Bom, gente, boa noite. Aqui é a Tati Machado falando novamente na nossa segunda aula de arte final. Então, como eu combinei na primeira aula, eu vou mostrar para vocês exemplos do meu dia a dia com arte final. E espero que seja de grande valia e que vocês estejam visualizando o material aí. Eu trouxe no InDesign a maioria deles. Então, eu vou começar agora aqui por um anúncio de empregos que a gente libera para os jornais aqui, né, assim, emprego coloridinho, que na verdade agora mudou. Antes PB era mais barato que Color, e agora não tem mais isso. Então, para vocês visualizarem aqui comigo, alguns atalhos não estão funcionando, mas tudo bem. Então vocês podem visualizar aqui, é um anúnciozinho básico esse aqui de empregos, que eu trouxe para vocês darem uma olhada. A gente vai primeiro aqui no File, e daí a gente vai no Documento Setup. Esse anúncio geralmente ele vem pronto pra gente da criação. Esse realmente é pra gente finalizar. Não tem que ficar diagramando ou repensando, enfim. Então a gente vai ali, né, no Documento Setup e a gente vê o tamanho dele conforme a API que eu comentei com vocês, que é o pedido interno de mídia, né, API. A gente consegue ver o tamanho em milímetros. Vocês podem trabalhar em milímetros, centímetros à vontade. Neste caso, para anúncio de empregos, aliás, para anúncio de jornal, não temos sangra, né? Não precisamos utilizar sangra. Então é o tamanho certinho, é 12,8 por 12 centímetros. Então a gente deu ok, viu que está certo o tamanho, é esse tamanho que tu recebeu na API, né, o teu pedido ali de material, aí tu vai ver direitinho. Aí tu só vai confirmar se o logotipo tá certo, se é esse aqui, né? A gente dá um zoom nele aqui bonitinho, ver se ele tá com, não tá serrilhado, nem nada. E a gente vai olhando, tem a assinatura da agência, como vocês podem ver aqui no canto superior esquerdo. E aí, eu trouxe esses materiais todos em curvas para vocês, pra gente não ter conflito de fonte. Alguma coisa até trouxe ali, pra abrir saltar aquela janelinha, mas a maioria não tem. Então esse aqui a gente clica, pode ver que tem, né, confere se o azul tá certo, se o tom de azul é esse. Aí a gente tem que abrir aqui no nosso menu aqui. A gente vai nas cores, nos pincéis, e aí abre a paleta aqui ao lado. E aí confere se azul está em CMYK, né, que isso é muito importante, a gente não pode liberar nada em RGB. Então a gente vai vendo, ó, também, aqui eu trouxe mais uma coisinha para vocês, está em Pantone. A gente não pode, não deve, melhor, dizendo liberar nada em Pantone, né. Então a gente tem que clicar aqui no cantinho esquerdo na paleta, aqui nas ferramentas básicas aquela do programa, e a gente tem que achar o percentual correto de CMYK para fazer esse percentual e ali migrar para aquela paleta ali, né? A gente dá um OK, já vai aparecer aqui, ó, é a última cor que aparece. Então a gente tem que transformar tudo isso que está em Pantone, ó, todo o azul escuro, ele tem que virar CMYK. Ó, esse aqui já está num outro tom, o que não é certo. Então a gente vai deixar tudo num padrão de tons, né? Então a gente seleciona todos os textos em azul e troca a cadeirinha de roda aqui também. E vamos ver se o logo do Walmart também está no percentual certo. Deixa eu dar uma olhadinha, ó, tá tudo em Pantone, então tá tudo errado, né? Isso que a criação faz, às vezes pega logo, não cuida. Copia de qualquer lugar, às vezes pega da própria internet. Então eles contam com a gente para que essa revisão sejamos nós, né, que façamos ela. Aqui também a gente troca, ó, beleza. Daí tu fica olhando aqui no menu aqui da direita, onde eu tô mexendo aqui nas cores. Tem muita cor aqui que a gente nem tá usando, né? Então
a gente vem aqui, ó, clica nesse botãozinho, para quem não sabe. A gente, ó, aperta ali em Select All Unused, né, que é para selecionar as cores que não estão sendo usadas. Olha tudo o que ele selecionou de cores que estão aqui para nada, só para nos atrapalhar, né. Na verdade, a gente não tem que estar usando esse tipo de cor, deixar ali, isso atrapalha. A gente quer rapidez, com precisão, a gente não precisa estar trabalhando com esse tipo de... Isso aqui só para estar trabalhando o nosso visual. Então a gente seleciona, na verdade, aquela ferramenta seleciona todas. Aí tu vem de novo aqui nessa paletinha e vai em Delete Swatch. Pronto. Ficaram só os tons. Aí vocês vão ver, ah, tá, tem um tom ali, ó. Então tá, né? É o tom do logo. Tá errado de novo. E a gente vai aqui e pega... Esse aqui, esse semi que a gente tá pegando, é um tom aproximado do Pantone. Geralmente a gente tem que pegar aquela tabela que eu expliquei pra vocês na aula passada. Bate ali os tons de cores, né? Escolhe um percentual de semi parecido com o do Pantone, que ele dá. Quase sempre esse tom está correto, que como eu expliquei também para você semana passada, tem a função do monitor não estar calibrado, de tu não ficar 100% certo do que tu está fazendo. Na verdade, não. Né? Existe uma certa segurança, só que às vezes não fica fiel ao que tu está vendo a olho nu. Mas pode clicar aqui, ó, adicionar ali a paleta, aí tu vai ali, e como tu sabe que é só essa cor que está sobrando, já deleta ela direto. Ó, pronto. Opa, a gente fez um movimento errado, a gente não tinha trocado a cor antes de deletar, por isso que ele foi pro preto, ele ainda avisou. Tu vai deletar a cor que tu tá usando, eu vou pintar de preto. Eu deixei, a gente vê direitinho aqui, a gente pode ver que o vermelho desse logotipo aqui do mercado tá semic. Então, aí vocês olharam, fizeram todo esse check-up inicial, correto? O material tá pronto. Agora, claro, não vamos liberar em InDesign para os veículos. Os jornais não costumam aceitar em arquivo aberto, né? Então vocês têm que selecionar todo ele. Eu não sei por que os meus atalhos não estão funcionando. Então vamos fazer meio que manual aqui. Ó, daí eu selecionei toda a página. Vocês viram que apareceu um risco ali, ó, no fundo aqui perto do logotipo. Esse risco não é para aparecer aqui. É alguma coisa que ficou para trás. Alguma coisa que está errada no arquivo. Mas ele só está aparecendo quando a gente... Ó, é alguma coisa do logo. Que não era para ter alguma coisa aqui escondido, mas que a olho não está aparecendo. Então o que a gente faz nessa hora, que a gente não consegue deletar esse tipo de coisa, que às vezes pode ser um polo de visualização da máquina de vocês, para vocês terem segurança no que vocês estão fazendo, para evitar qualquer coisa, a gente vai exportar, né, o PDF, a gente exporta, então vou colocar aqui teste, empregos. A gente faz um PDF print, porque aqui no InDesign ele dá duas opções, print ou interativo, né, que seria um PDF de visualização de tela para a internet, um PDF mais leve e rápido. Mas a gente quer um PDF de impressão. Então, sempre PDF print. E a gente vai no High Quality. Tem alguns veículos que mandam. Às vezes a gente usa esse X1A ou High Quality, tá? Small é em qualidade baixa. Mas pode fazer em High Quality, que a maioria dos veículos aceita. A gente só coloca High Quality, ele não mexe mais nada do resto das opções que tem aqui. Nem aqui no Compression, na Sanger, porque não tem o porquê agora. Então a gente exporta. Ele está fazendo ali, vocês estão vendo que a barrinha ali em cima está mexendo, agora já fez. Aí a gente vai minimizar aqui. E aí a gente vai compartilhar o meu desktop com vocês agora. Vamos ver se vai aparecer. Só um pouquinho.
Vou compartilhar toda a área de trabalho, não tem problema. Deixa ele aparecer aqui. Ele vai aparecer na área de trabalho. E agora a gente vai procurar aquele PDF. Aqui, ó, teste e empregos. Aí vamos dar 2 cliques. E vai aparecer o nosso querido e rico anúncio. Bem grande pra gente ver. Então, aí vocês confiram aí visualmente. Aquele risco que eu comentei não aparece aqui. Vocês podem ver, né? Dando um zoom menos aqui. E aparentemente tá tudo ok, tá bonito o anúncio, tudo em curvas, bonitinho, todas as fontes estão correndo o texto, a assinatura do cliente está ali, ou melhor, da agência, o logo do cliente está ali, porque é muito mais importante do que a assinatura da agência, senão o cliente pira, correto? Então, esse trabalho está feito, está finalizado, e aí a gente só manda para o jornal depois dessa etapa aqui. Agora a gente voltando para o InDesign, eu peço um pouquinho de paciência para vocês, porque eu não estou tendo muita segurança se vocês estão visualizando o material aí. Mas eu acredito que estão. Então a gente volta aqui. Vocês vão me perguntar agora, tá aí aquele carrinho ali? Como é que tu sabe que ele está certo ou não? Ele está embedado. Neste caso, vocês podem ver aqui, apertando lá no Window Link. Tu vai ali para o nome dele, aparece o nome do carrinho e a extensão que ele está salvo. Por que ele está salvo em EPS? É bom para vocês saberem que muita gente linka JPEG, enfim, linka de várias maneiras, várias extensões, TIFF. Eu acho TIFF muito pesado, eu não aconselho vocês a trabalharem com TIFF, porque ele pesa demais o arquivo, e às vezes tu faz isso, tu embeda, tu linka a imagem para dentro, que nem o Corel. Tem aquela opção, quando é pouca coisa, quando é uma imagem, 2, sei lá, até 10 imagens, tá? Não tem problema da gente linkar e deixar ele, aí a gente embeda, né? A gente clica aqui nessa paletinha aqui, ó, onde está escrito Embedded Link, quer dizer, tipo, desembedar o link, tirar o link de dentro do arquivo. Neste caso, a gente quer deixar o arquivo dentro do link. Então, por isso que ele está embedded, não com esse UN aqui antes. Para que quando a gente abre em qualquer lugar, no InDesign, em qualquer máquina de qualquer pessoa, em qualquer lugar, tenha a segurança de que os links estão todos dentro do arquivo, para a gente não precisar salvar a pastinha, ou com imagens dentro, se tiver 1000 imagens. Eu trouxe um exemplo de um anúncio muito mais complexo, que daqui a pouco a gente vai ver. E neste exemplo, eu embedei todas as imagens para trazer para vocês, para não ficar linkando aqui uma por uma, e ficar perdendo tempo com isso, mas o correto é não linkar as imagens, muitas imagens. Ali tem mais de 20 itens neste outro anúncio, que vocês vão ver. E não dá, não fica bom, assim, não é correto. Depois vocês podem se estressar, o Windows pode pirar, pode fechar, dar aqueles erros bizarros que acontecem no Corel. Então, para evitar esse tipo de coisa, linkem, assim, embedem, né, poucos links dentro do anúncio, do material de vocês. Não deixem muitos links ali. Então, eu vou mostrar um outro aqui para vocês, um outro cartaz agora. Esse aqui é um cartaz A3, tá? Deixa eu dar um zoom menos aqui, que realmente os atalhos estão contra a minha pessoa hoje. Então tá, a gente recebeu um pedido interno de material, finalizar um cartaz A3. Tá, beleza. Daí tu vai lá, procura o arquivo, onde é que tá, coisa e tal, achou, beleza. Neste caso, eu trouxe o arquivo em curvas também. Tá aqui a fonte bonitinha, mas se a fonte não tivesse em curvas, o que é o correto de vir da criação, por quê? Porque muitas vezes a gente faz pequenas alterações no estúdio, sem precisar mostrar para os DAs nessa etapa. Que seriam, possivelmente trocar o nome ali de Fátima para Margarida, Bernadette, enfim, o nome que fosse, tirar um ponto e botar uma vírgula em algum lugar naquele texto ali auxiliar,
O logo, se o logo não tivesse certo do outro mercado todo dia, né? Coisas pequenas desse tipo. Claro que depois que a gente altera tudo que o atendimento passou nesse pitch pra gente alterar, a gente tem que fazer a alteração, fazer um PDF em small, que é um PDF em baixa, mandar por e-mail para atendimento, ela vai repassar para a cliente ver com essa alteração que foi a cliente que pediu. Obviamente, o atendimento não pediu da cabeça dela isso, não inventou porque ela quis. Então, a gente tem que aguardar o cliente devolver isso dizendo que está ok. Quando está ok, que é o nosso caso agora que a gente está visualizando aqui. Ah, tá ok o material. Beleza. O que a gente faz? A gente pega, converte para curvas, depois que está ok, ele salva um arquivo novo em curvas. Não coloca fora aquele arquivo que está aberto, porque em algum outro momento tu vai poder mexer de novo, então vai que alguém te pede para alterar, fazer um outro, com o mesmo padrão, trocando alguma foto, alguma imagem, e o nome de novo, mas que quer aquele rosa, que quer o logo ali embaixo, que quer ali um multi de campanha, que é o Holiday. Enfim, né? Para vocês terem tudo certinho, então vocês têm um arquivo em curvas, que é o que tu está preparando, a tua arte final, mas tu tem o arquivo aberto para alguma eventual mudança. Certo? Então aqui, ó, vocês vão ver que eu clicando aqui, essa foto, ó, pode ver que quando tu clica, ela tá assim, o que acontece? Tem um fundo aqui, rosa, que ele não tá 100% rosa. Ele tem um efeito, beleza? Tranquilo, que daí deixou. Ele é um multiply, que dá pra fazer efeitos de Photoshop, a maioria dá pra ser feito no InDesign, vocês sabem disso, eles se combinam. Então, quando é um cartaz, assim, um material que não tem tanta complexidade, a gente pode trabalhar com esses efeitos aqui, não precisamos reconstruir todo o trabalho no Photoshop. Muitas vezes, as pessoas acham, eu vou reconstruir no Photoshop porque eu tenho mais segurança, eu não tenho certeza se no InDesign vai ficar bom. Não, vai ficar bom. Estou dizendo para vocês que vai ficar bom. Materiais pequenos, um cartaz, um panfleto, frente e verso, cartão de visita, coisas pequenas, coisas assim, palpáveis, a gente pode, sem problema nenhum, agir dessa maneira, trabalhar com os efeitos que o InDesign nos proporciona. No caso aqui tem esse efeito de multiply nessa cor chapada de rosa, mais puxado para o roxo. E aí temos 3 imagens menores aqui colocadas dentro de um outro box. Temos um degradê de branquinho aqui, ó, que a gente mexe. Ctrl Z não está funcionando mesmo. A gente vai na mão. E aí o que acontece? As imagens estão aqui todas embendadas, bonitinhas. Estão em JPEG, tem PSD, que no caso é a moça principal aqui, a Fátima. Isso nada tem problema. O que a gente tem que ter certeza antes de deixar o arquivo embedado dentro do InDesign? Antes de fazer isso, a gente tem que abrir ele no Photoshop, fazer uma conferência, ver se tudo está direitinho. Essa imagem da Fátima ali, ela tá PB mesmo, né? É PB que a gente quer, ela tá com 300 dpi, porque é um cartaz A3. Todas essas imagens, a gente tem que ter segurança e a garantia de que elas estão em A3. Opa, desculpa, que elas estão em 300 dpi e que no mínimo elas têm o tamanho que a gente precisa trabalhar aqui. No caso, como o cartaz é A3, todo ele é A3, essa imagem da Fátima, ela tem que estar, como ela está grande aqui, ela tem que estar mais ou menos nesse tamanho. Ela não pode estar nem maior nem menor que isso, né? Ela tem que estar deste tamanho. Maior até pode, a gente podia ajustar, apertando aqui nas pontas, que nem eu expliquei para você semana passada, né? Que daí a gente aperta no E e segura. E daí não acontece aquilo ali que aconteceu agora que eu fiz pra vocês. A gente segurando no E, apertando no Shift, ele tem que descer. Só que os meus atalhos não estão funcionando. Pois bem, aí aqui é a mesma coisa. As fotos auxiliares são menores e elas não têm efeito nenhum de um multiply. Elas só estão cortadas. Então a gente tem que ter a certeza de que elas estão dentro desse quadrado aqui, com resolução, só que elas estão em 300 dpi, antes da gente deixar elas linkadas, embedadas, né, dentro do arquivo. Então essas informações agora que elas estão, que a imagem está embedada, ela, ó, para vocês terem, vocês viram ali que eu apertei aqui com o botão direito e apertei em Show Link Information Page. Então quando a gente clica em cima do link, ó, para vocês
terem mais uma garantia se essa imagem tá boa, se eu fiz certo, se eu tô com preguiça, vamos dizer assim, de abrir o Photoshop de novo, ele vai mostrar onde é que tá o caminho desse link, caso eu preciso mexer nele, desembedar ele daqui, correto? Olha, ele diz quando é que foi que a gente fez, a primeira vez que a gente mexeu, o horário que a gente mexeu, quando é que a gente criou esse arquivo, e aqui, ó, tá em CMYK, olha os DPIs que ele tem, né? Então, e a dimensão da imagem, e quanto tem de megabyte, então tá super bom, né? Ó. Aqui é a Fátima. A Fátima também, ó, aparece ali que o status está embedado dentro do arquivo, o nome do arquivo, em que página ela está, quantos megas tem, que ela está em preto e branco, está em 300 dpi, a dimensão que ela tem total e a escala que ela está aqui dentro. Ela não está 100%, por quê? Porque não precisou, neste caso. Então, ela está em 82% do tamanho dela, tá tranquilo, a gente não botou 101%, 200%, não, a gente está usando o menor do que o tamanho que a gente tem, então não tem problema nenhum de usar menor que 100%. Ó, o Cassius está online. Cassius, está tudo bem contigo aí, tá vendo? Tá conseguindo acompanhar a aula? Tá me escutando bem? Tá visualizando os materiais? Ah, então tá bom, Cassius, obrigada por confirmar. Eu tô aqui explicando um cartaz A3, que depois o pessoal da Família vai colocar lá no domínio para vocês terem as aulas. Da semana passada, hoje eu tô mandando, porque eu fiz errado, eu achei que era só o áudio. Mas na verdade não é só o áudio. Então, eu agora fiz uma pastinha, acabei de selecionar toda ela. Então, provavelmente amanhã de manhã, eles devem estar colocando lá. E a de hoje eu também, assim que a gente terminar aqui nosso encontro, já vou mandar para eles. E provavelmente amanhã vão estar as duas disponíveis e de noite a gente tem nosso último encontro. Então, esse é um cartaz A3, como eu estava explicando para vocês. A gente vai vir aqui no documento setup. Tá aqui o formato A3, né, 42 por 29,7 centímetros, ou 420 por 297, isso é à vontade, é caráter de vocês. Com 5 milímetros de sangra, por quê? As impressoras convencionais, até mesmo de gráfica expressa, eles usam um formatão, que eles chamam, que é maior do que um A3, alguns centímetros. Então, se a gente não mandar sangrado, o cartaz ele vai sair menor do que o formato dele. Ele vai sair menor que A3. E não pode, né? O cliente solicitou, ele quer em A3. Então, a gente faz a sangra, a gente vai fazer aquele esquema, como eu falei que não está funcionando os meus atalhos, a gente vai selecionar toda a página de novo. E aí, vamos exportar o desktop, vamos exportar com o nome de Fátima. Salvar. Daí a gente vai deixar em High Quality de novo. Daí aqui uma coisa que muda do anúncio de empregos anterior para esse. A gente tem que colocar o crop, né? Que é a ferramenta de cortar para ir as cruzinhas de corte. E aí o bleed, a gente usa esse aqui de baixo, ó. Que é a sangra, no caso, do documento. A gente não vai usar essa sangra padrão, porque senão vai sair sangra em cima de sangra. A gente sempre usa essa sangra aqui de baixo, tá? E daí a gente colocou lá em High Quality, vai aparecer o modificado sim, porque a gente modificou essas configurações, não tem problema nenhum. Tá? Aí a gente exporta aqui. E daí a gente está acompanhando aqui em cima, que ele está exportando, onde está o meu cursor. Ó, fez. Daí a gente agora vai lá para a área de trabalho, que eu compartilhei com vocês. Deixa eu ver se vai abrir aqui. Ele é meio lento aqui o negócio. É só. Onde está? A Fátima tá aqui, ó. Ó, o cartaz tá aqui, daí a gente... Ele tá com 78%, né? O ideal é tu chegar no 100 e dar uma mexida aqui, ver se tá tudo ok. Ver se tá... Esse efeito aqui de PB, que é o que o diretor de arte queria, que é pra ficar desfocado assim mesmo.
Daí a gente tem aqui o logo, enfim, esse fundo degradê que ficou certinho, não ficou craquelado, o que é muito importante, esse degradê. O texto auxiliar, tá tudo certinho. E as 3 imagens também estão certinhas, corretas, ó, não tem... A cruz de corte apareceu ali onde eu falei pra vocês. Então, ele tá... Vai sair certinho o corte no tamanho A3, não vai sair menor que o A3, porque muita gente costuma fazer isso, não sangra o cartaz A3, aí acontece esse tipo de coisa, então a gente tem que dar uma cuidada nisso, é muito importante. Eu vou passar para o próximo exemplo, já vou fechar esse aqui então, pra gente ficar com... Esse aqui, Cassius, foi o que eu comecei falando, então esse aqui tu acompanha depois, te peço esse favor, pra voltar nele. E aqui é meu mesmo. Aqui, ó, a gente tem um material bem mais complexo. O que é isso aqui? Isso aqui é um painel, tá? Que foi para um evento, para uma feira que a gente liberou. Um painel bem gigante. Agora eu vou mostrar o tamanho para vocês aqui, pra gente poder cuidar dele. Olha só, ele tem 90 centímetros por 24, mas na verdade ele é 9 metros por 2 metros e 40. Só que, claro, nenhum programa de edição a gente consegue fazer um arquivo tão grande assim, né? 9 metros por 2 metros e 40, não tem como. Então, o que acontece? A gente faz o tamanho proporcional em 10%, né? A gente reduz, faz ali em 10%, então 90 por 24 centímetros, né? E a gente começa a finalizar. Por que tá assim? As pessoas vão perguntar, tá, Tati, mas o que são essas 3 páginas? O que acontece? A primeira página é o material como um todo, tá? Tudo ali com os textos, as fotinhos. Então, o que eu fiz? Eu liberei isso em PDF, tá? Não liberei o arquivo aberto, tá tudo em curvas, as fontes aqui. Eu até vou dar um zoom aqui para vocês poderem ver um pouco melhor. Ó. Então, vocês vão dizer, mas nossa, o texto está muito pequeno. Sim, ele está pequeno porque ele está em 10% do tamanho. Imaginem isso com 9 metros. Então, é um material gigantesco. É um painelzão. Foi um painelzão que a gente liberou para a entrada do evento para o pessoal ler ali os cases de sucesso, os funcionários das franquias aqui, suas histórias de vida e tudo mais. Então, aqui cada um tem um nicho, ó. Temos as farmácias à esquerda, com seus, né, gimmicks, mais os 2 funcionários ali. Depois temos photocenter, né? Aqui temos os postos de combustíveis, todos os loginhos bonitinhos ali. E aqui mais material auxiliar. Então tá, daí depois que deram ok, claro, aquela coisa toda, o diretor de arte assinou, o pessoal da revisão de texto viu. Aí voltou para eu finalizar essa parte aqui. Que essa parte inicial aqui, claro que foi o que fiz, de novo aquela coisa, guardem um arquivo aberto e façam um arquivo em curvas para ficar tudo certinho, né? Liberar o negócio, o material com um arquivo sem estar em curvas é totalmente errado. A gente tem que liberar o arquivo em curvas para evitar qualquer problema de fonte. Imagina se corre uma fonte aqui num painel de 9 metros por 2,40, daí não tem como, né? Aí a produtora gráfica veio conversar comigo e pediu, Tati, tu libera um PDF com todo o material dentro, um outro PDF, que é esse segundo aqui, só com o fundo do material, tá? Que é onde eu tô mexendo aqui para vocês verem. E depois tu libera um material só com as bolas e as fotos. E essa aqui que não tem foto, que é o logotipo do cliente. Aí eu disse, tá, mas por que isso, né? Aí ela explicou, é porque isso são apliques, tá? Então os apliques eles não vão ser impressos na lona que esse material vai. Eu não sei por que meus atalhos não estão funcionando, então vou deixar assim mais ou menos, não tá errado, mas também não tá certo. Tô mexendo no logo ali pra mostrar pra vocês e não voltou pro lugar. Então, o que tem que fazer? Tu tem que deixar essas bolas com as pessoas ali, com as fotos, justamente no mesmo lugar da onde elas estão aqui em cima. Por quê? Porque depois o fornecedor, ele vai imprimir separado e ele vai colar
no caso com outro material que não é a lona, é algum aplique, é um material saltado, que fica mais exposto, assim, e ele vai colar bem ali naquele espaço. Então, vocês viram que tem todo um pontilhadinho aqui que percorre as bolinhas, as pessoas que ligam outros elementos do layout. Então, isso tudo a gente tem que ter cuidado, a gente não pode correr. O que eu fiz? Eu copiei 3 páginas iguais, né? E a gente vai ali nas páginas e copia, né? Aqui nos pages, ó. Eu copiei a primeira página, que é onde estou com o cursor, copiei mais 3, arrastei aqui para baixo, aqui no cantinho aqui, e fiz 3 páginas iguais, e depois eu fui deletando os elementos que eu não precisava. Então aqui muito fácil, na primeira a gente deletou tudo, deixou só o fundo. Na segunda, a gente selecionou apenas essas 5 esferas aqui, essas 5 bolas, e deixou elas bem onde tem que estar. Depois eu fiz os PDFs normalmente ali, e foi tudo liberado em 10%, obviamente, que essas fotos tem que estar todas em alta, aquela mesma coisa. A gente tem que estar, todos os materiais a gente tem que ter basicamente o mesmo cuidado, né? Só que aqui eu já tenho uma pegadinha para vocês, ó. Esse material, eu mexi lá, e aqui a foto está em RGB, né? E ela está em 11% do tamanho dela, ó, beleza? Depois ela vai ficar em 100% no tamanho que a gente precisa. Essa aqui também está em RGB. A gente tem que trocar lá no Photoshop para CMYK e depois linkar aqui. Então, ó, tudo isso que você tem que cuidar. Como é material impresso, não pode ser em RGB. A gente tem que depois transformar. Eu embedei tudo aqui de novo. Mas claro, daí se a gente... Ah, não, tá tudo errado. A gente tem que converter de RGB para CMYK lá no Photoshop, lá onde vocês sabem onde é que é. Tranquilamente. E não podemos liberar nada em RGB nesse caso, que é material impresso. Agora eu vou procurar vou abrir um outro exemplo aqui para vocês. Deixa eu só abrir aqui. Eu quero deixar os mais cascudos assim para o final ou para a semana que vem. Esse aqui é um flyer, vamos abrir um flyer para vocês verem. Só deem um tempo, por favor, que demora um pouco para abrir. Que é meio pesado, como eu linkei as imagens no arquivo, daí fica aquela coisa tudo bem pesada. O que eu expliquei para vocês não fazerem, mas como aqui é uma aula que a gente precisa ser o mais dinâmico possível, então não tem como eu ficar linkando imagens aqui, procurando o domínio, se eu não trabalho nessa máquina. Se fosse na minha máquina de trabalho não tinha problema nenhum, a gente abria super rápido. Então só vamos tentar fazer isso. Só ter essa paciência. Enquanto isso, se tiver alguma pergunta, Cassius aí pode mandar. Não tem problema nenhum. Ó, aqui ele disse que perdeu a fonte Cronos. Muitas vezes, quando tu tem certeza que tu converteu um arquivo para curvas, depois tu vai abrir ele em outra máquina e aparece isso, às vezes não é real. Mas aqui eu deixei essa aqui para vocês verem que a fonte mudou. Ó, o que acontece quando ele diz que tem uma fonte faltando no teu arquivo que era para não estar faltando e nem não estar em curvas, então ele mostra onde tem essa fonte, né? E a gente tem que trocar. No caso, eu não tenho essa fonte instalada aqui no sistema, não tem problema nenhum. Isso não vai atrapalhar o que eu quero mostrar para vocês, e sim, é mais um cuidado que vocês têm que ter. Para ter certeza que está tudo em curvas, a gente tem que desagrupar tudo o que é texto, tudo que é caixa de texto, para evitar que fique escondido uma palavrinha ou outra dentro disso, porque às vezes a gente acha que, não, que tá tudo em curvas, que tá beleza, mas não. Ó, a gente foi lá no File Documento Setup e viu aqui. O formato desse material é 27 centímetros por 41 e ele tem 5 de sangra. Tá certinho. O formato realmente é esse, é um flyer compridinho, tá? E que como eu não tenho CS6 aqui na minha máquina, eu converti todos os arquivos para CS5. E daí o IDML ele vai abrindo documentos novos aqui, que nem tá aqui, ó, né? Untitled 5. Ele desconfigura o nome original.
Isso também não tem problema nenhum, depois a gente pode renomear, ele só perde essa característica. Então aqui a gente tem o logo do cliente, que está em CMYK, ó, em 14,5% do tamanho original. Esse logotipo é muito grande, o tamanho dele original, mas justamente que é para a gente já usar para materiais complexos, para painéis, para outdoor, não tem problema nenhum. Então aqui em flyer, anúncio, ele pode ser usado com esse tamanho reduzido de 14%, não tem problema nenhum. Aqui a gente tem os docinhos.psd, que são esses docinhos aqui. Eles estão em 100 MB, está em CMYK. Olha o tamanho dele que ele estava sendo usado, 29,8% do tamanho. Está perfeito. Não tem problema algum. Aqui é o fundo do material, ó. A gente vai usar. A gente tem que encaixar bonitinho aqui o fundo. Também está em CMYK. Né? Ó. Aí ele mostra o caminho, de onde é que está esse material. Se tu precisar alterar alguma coisa, ele está em PSD, não tem problema. O que eu recomendo a vocês? Tem gente que trabalha com os PSDs no InDesign e fica mexendo nos PSDs, linkando, assim, ligando e desligando as layers dentro do InDesign do Photoshop. A gente recomenda não fazer isso, porque às vezes eles querem fazer muita função, misturando muitas coisas, eu vou dizer assim, não são nem elementos, muitas funcionalidades, achando que tudo é bom e que é muito rápido a gente fazer assim, só que às vezes tu te perde. Se tu ficar ligando e desligando layerzinhos do Photoshop aqui no InDesign, ele vai alterar o teu arquivo original que tu salvou lá no Photoshop, que tu trouxe para cá prontinho, que tu tenha a segurança de que todas as layers que tu cria estão ligadas, que tá tudo certo, que tá em CMYK, então tu não precisa achatar e transformar num EPS ou transformar num JPEG em alta. Se ele já tá em CMYK, tu vai trabalhar com ele assim, não tem problema nenhum. Trabalhar com PSD dentro do InDesign. Só não é interessante pra gente que trabalha com arte final ficar ligando e desligando o layer. Quem tem esse costume é diretor de arte, que gosta de ficar ali ligando e desligando o layer, mexendo no PSD dentro do InDesign. Isso carrega a máquina também. A gente sabe que muita gente que finaliza material, que está tentando da melhor maneira possível aprender a fazer isso direito e com segurança, que é o melhor, que é o mais importante, não tenho por que aprender isso e ficar trabalhando dessa maneira que não é a correta e nem segura, né? O que acontece? A gente tem que ter segurança no que a gente está fazendo. Então, eu aconselho vocês a não fazerem isso, não ficarem ligando e desligando layers dentro do InDesign. Vão lá, trabalhem com os dois programas abertos, a máquina de vocês somente isso. Se a máquina de vocês não tem capacidade suficiente para suportar o InDesign no Photoshop, fecha a internet, fecha bate-papo, e-mail, tudo que seja. Trabalha só com os dois mesmo, que funciona. A gente sabe que quem quer trabalhar com um programa gráfico começa pela instalação dos programas. Se a gente já não tem uma máquina que suporte a instalação de programas pesados, então já nem adianta, porque tu também vai conseguir trabalhar, né? Então é mais fácil tu ter um Paint ali e ficar desenhando coisinhas minúsculas do que tentar instalar todo um pacote Adobe. E instalar distiller também, que aqui na minha máquina eu não tenho distiller, mas lá na agência eu tenho. E quem puder adquirir, aconselho para a gente destilar os EPS, os PDFs, também com maior segurança, que também é importante tu te munir de toda a segurança possível. Então é interessante tu ter também um distiller, mas ele não vem, né? Quando a gente baixa para visualizar PDFs, eu, por exemplo, baixei um Foxy Reader aqui, porque eu não consegui baixar o Acrobat, na época que eu baixei esse. Como ele funciona para visualização, eu estou trabalhando só com ele mesmo, sem problema nenhum. Mas eu aconselho o outro para você, eu aconselho até o Distiller. Quem puder investir num pacote Adobe. Hoje em dia eles já estão fazendo uns pacotes mais baratos para usuários como a gente, assim, que não tem empresa, que não tem CNPJ, que não registra. Está mais acessível isso. Eles sabem que a demanda é muito grande de profissionais liberais e eles não querem que a pirataria tome conta do mercado. Então eles fazem os pacotes mensais, que alguns são pagos em dólares, mas dá para converter para o real sem problema nenhum. E não é tão caro, assim, às vezes a gente se apavora e acha que é muito caro, mas a gente tem alguns clientes fixos, nossos, frees,
que a gente conta com um investimento mensal deles, dá pra gente fazer, sabe, tudo certinho. Ter ali, porque depois a gente tem todo o respaldo da Adobe se der algum problema no teu programa, se tá com algum, né, se tá meio lento, enfim, tu pode tirar dúvida com eles que eles te auxiliam sem problema nenhum nisso aí. Eu só queria fazer esse parênteses pra vocês, eu acho importante, né. Então a gente tem aqui todos esses blocos aqui. Por que eu não consigo selecionar? Agora apareceu. Aí aqui tem a cor, aí a gente tem que conferir se tá em CMYK, né. Claro que não é aqui. A gente tem que vir aqui nos SWATs. E também não sei porque que não está aparecendo aqui toda a paleta. Mas enfim, a gente primeiro vamos começar pelo seguinte. Como eu falei no primeiro trabalho do anúncio lá, vocês estão vendo que tem muitas cores selecionadas aqui que provavelmente eu nem estou usando. Então a gente vai selecionar as cores não usadas, ó. E vamos deletar. Ó, mas igual a gente tem muita cor usada. É muito tom de gradiente, ó. Mas não tem problema nenhum. Vocês podem ver que não tem nenhum Pantone aqui. Tem um RGB perdido, ó. Aqui. Olha, eu acabei de pintar, inclusive. Fiz um negócio que não era pra fazer, agora eu não consigo voltar. A gente vai pintar aqui de um laranja aqui. Ó, o que a gente vai fazer? A gente vai deletar essa cor aqui. E ele vai pintar de preto, ó. Então agora a gente pintou aqui. De qualquer outra cor, não temos mais uma cor RGB nos atrapalhando aqui nas cores, né? Que isso é muito importante. As cores a gente tem que estar sempre ligado nisso, porque pode dar problema de cor lá na frente. Aqui eu pintei e mexi de lugar. Isso não importa também, a gente pode mexer as coisas aqui e pintar de qualquer cor. Como a gente está aqui exemplificando para vocês, não tem porquê a gente não errar, teoricamente. Então, ó, a gente vai olhando, que a gente tá vendo que tem os links aqui, os links de Facebook. Ó, a gente vê que isso aqui é um quadrado branco, que é feito com branco puro. Tá ali, ó, paper, né? Aqui atrás tem aquele pau de fonte, então a gente já teria que voltar, converter para curvas. Já deixar certinho esses soluções para. Isso aqui é soluções para. Tentando deletar, ele não me deixa nem deletar. Se eu consigo assim com o botão direito, mas acho que não, também é muito estranho isso. Deve ser alguma coisa desse programa que a gente usa para visualizar que não está compatível com o meu aqui, mas enfim, não vai ter problema para a gente trabalhar. Aí a gente dá uma conferida, ó, se tudo tá assim, por que a gente tem que conferir? Esse é o trabalho da arte final, eu sei que é chato, que pode parecer chato, mas a gente tem que ser detalhista nisso, a gente tem que cuidar de tudo isso, porque como eu já falei, os diretores de arte, eles fazem meio que corrido. Eles não conferem se esse rodapé de super culinária aqui que a gente está visualizando é o rodapé correto. Se esse rodapé aqui embaixo, que é maior, que tem um monte de bandeira aqui de mercado, de cartão, ó, Elo, cartão de Hipercard, a validade, isso aqui tá certo. Eles não estão nem aí, eles criam o tamanho do box para esse tipo de informação, porém, a responsabilidade de colocar o material correto aqui é nossa. Claro, nossa, dos arte finalistas, juntamente com os atendimentos. Eu não vou sair inventando informações e dizendo para vocês, eu acho que aqui vai a bandeira tal, do mercado tal, do telefone tal. Não, isso o atendimento te passa, que nem aqui no caso, esse rodapé aqui, que eu estou passando o cursor aqui em cima, ele vem de uma empresa terceirizada que faz as folheterias, que nem aqui, ó. Para vocês entenderem, isso aqui é um flyer, tá? Mas tá faltando informação aqui, Tati. Não tá faltando informação aqui. Isso é colocado por uma outra empresa. Eles têm as imagens lá, eles têm os preços dos materiais, os destaques, as promoções. Isso tudo eles vão colocar. Essa criação de fundo desse flyer, onde vai esse box, de que cor é esse box de compra especial, aquele selo ali de 7 dias, que tem aqui, a disposição da testeira aqui em cima, isso tudo vem da agência, vem da gente, né, o pessoal que cria aqui. E aí essa é a nossa obrigação, de finalizar isso. A gente chama isso de cama. Aí eu vou finalizar o flyer, tá, mas só com a cama, sem os produtos. Sim. E daí a gente tem que mandar isso aqui com tempo hábil pro pessoal lá dessa outra empresa
terceirizada colocar todos os produtos aqui e mandar para o cliente, daí eles ficam lá naquele troca-troca, alterando produto, preço, que nem quando acontece com os anúncios que eu vou mostrar depois para vocês. Então, tudo é muito complexo, a gente tem que trabalhar numa velocidade louca. Por quê? Porque não está pronto. A gente está com a cama, entre aspas, pronta, porém a gente tem que mandar isso para alguém, para essa pessoa diagramar, colocar tudo direitinho, tem que colocar validade, válido em qual loja, em qual lugar do estado. Porque às vezes é válido, vamos supor, sei lá, no Paraná e não é válido aqui. Então tem que colocar tudo isso. E alguém coloca, mas não é, nesse caso, não é a gente. Porque a agência deve ter sido deve estar em contrato isso com o cliente, que eles fazem toda a criação, divulgação do material. Porém, essa parte de diagramação de flyer e responsabilidade de preço e produto de flyers e folhetos não é com a agência. A agência se responsabiliza pelos anúncios. Claro, isso depende de agência, isso não é uma regra. Isso eu estou dizendo para vocês que é como a gente trabalha lá há anos e o cliente aceita, e há anos que é assim, há mais de 7 anos. E acredito eu que vai continuar sendo. Porque essa empresa que terceiriza esse trabalho, essa parte de diagramação ali e dos produtos, eles fotografam os produtos. Para os anúncios sou eu que faço. Então eles me mandam os produtos, eu coloco ali, já vou mostrar para vocês todo o trabalho que eu tenho nessa parte de anúncios. Esse material aqui, esses flyers, eles são muito mais rápidos de fazer, porque a gente tem que pegar aquele PSD grande, que eu falei para vocês semana passada, o PSD raiz, que eu chamo, que é o que vem tratado do fornecedor, bonitinho, com sombra, e muitas layers. E aí, nesse PSD, eu adapto para esse formato aqui, 27 por 41, para outro tipo de formato qualquer que a gente precise, para Facebook, Twitter. Então, esse material aqui é mais rápido de fazer por isso, porque ele não vai... Toda essa complexidade, essa gama de produtos não é a gente que coloca. Mas, mesmo assim, a gente tem um prazo para fazer isso. O atendimento chega lá e me diz, ó, junto com os anúncios hoje, tu tem que liberar mais 3 folhetos porque eu preciso. Beleza, né? A gente tem que fazer junto com a pauta, organizar, ou fica depois do horário, ou fica na hora do almoço um pouco. Vida de agência é bem corrida e não é todo mundo que gosta, assim, e que está disposto a... eu faço ali minhas 2 horas de almoço tranquilo. Não, eu não fico depois do horário nunca. Não, às vezes a gente tem compromisso, a gente tem uma aula para ir, uma aula para ministrar. Sei lá, eu tenho algum evento que é para um momento de descontração, e a gente não fica, mas aí a gente se organiza, passa o dia, eu digo por mim, para vocês. Passo o dia correndo, tentando colocar a pauta todo em dia, porque de manhã a gente recebe por e-mail essa pauta, né? Com tudo que tá ali que a gente tem que fazer. Porém, às vezes, algumas coisas saem, ou eles trocam por outras. Às vezes eles trocam um cartão de visitas por um flyer desses. Olha a complexidade de um cartão de visitas, 9x5 por um flyer desse tamanho. Que a criação não tem obrigação nenhuma de fazer em alta. E eles não fazem o fundo em 300 dpi, o docinho em 300 dpi, não, eles não fazem. Tudo isso vocês têm que fazer esse check-up de informações que eu estou batendo com vocês aqui. Porque tem que ser a gente, alguém tem que fazer. Então é para a arte final, é para o estúdio, que vai entregar isso pronto, porque nós somos a última ponta do processo. Então a gente tem que ter todo esse cuidado, cortar em CMYK, tá? Em RGB, se é para internet, beleza. Se não tá, a gente tem que converter. A gente não pode liberar preto nas 4 cores. É porque muita gente vem aqui, ó, na paleta, clica aqui, pega um preto aqui. Vamos pegar um preto aqui, tá? Vamos ver se ele vai me deixar fazer o preto. Não tá mostrando aqui. Para que tá. Ó, se tu clicar aqui, você sabe que aqui em cima aparece. Vocês estão vendo que aqui não é um preto puro, ó. Olha aqui, ele tem 69% de ciano, 69% de magenta, 66% de amarelo e 87% só de preto. Não, nós, artefinalistas, temos que trocar isso por um preto 100% preto, ó. Ele não pode ser um preto... Tá vendo que ele ficou 100%? Tati, mas não mudou. Pode ser que aqui não tenha mudado visualmente, o nosso olho nu. Mas vocês nunca se depararam com nenhum material que vocês olham assim, parece que o preto tá lavado, ou que o preto realmente não é aquele preto puro. É isso que acontece. É essa confusão que as pessoas acham que clicando ali, deixando o preto nas 4 cores, mas não pode, a gente tem que deixar o preto puro. A gente só deixa o preto, às vezes, calçado um pouco de ciano quando alguém pede. Aí vem uma especificação, do diretor de arte, muitas vezes. Claro que o cliente não vai saber isso que eu estou falando para vocês. Algumas pessoas nunca ouviram falar disso também.
Então aí o diretor de arte vem e diz, bota aí 40 de cian, pra ele ficar um pouco mais calçado, que eles dizem, que é o termo que eles usam, é calço preto aí. Aí tu pensa assim, como assim calça o preto? Calçar o preto é isso, eu vou colocar um pouco mais de ciano, que vocês estão vendo que não tá fazendo diferença nenhuma aqui na tela, né? Mas pra eles tem, e pior que na hora que vocês vão pegar o impresso, tu compara com o outro e tu vê um pouco de diferença. Mas é que isso, né, são detalhes que a gente vai pegando com o passar do tempo. E vai mexendo, enfim, vai praticando. Agora eu vou abrir um outro material para vocês, então. Talvez demore um pouquinho de novo, mas vamos indo que a gente vai mostrando tudo aqui, que eu acho que cada material desse aqui é bem importante, tá? Agora eu vou mostrar um material para vocês com faca. Muita gente, muito arte finalista de agora, mais modernosos, vamos dizer assim, eu não gosto de trabalhar com faca, eu não sei trabalhar com faca. Mas fica assim, como assim, né? Não sabe trabalhar, não gosta de fazer faca. Realmente, fazer faca é uma coisa meio chatinha, assim. Não é todo mundo que curte fazer uma faca. Mas a gente vai fazendo aqui, ó. O que acontece? Esse aqui, sabe aqueles materiais de mercado que vai o preço ali, que daí tem alguma chamadinha, algum detalhe? É esse material aqui, olha o tamanho dele, ele é 40 por 30,8 centímetros, tá? Aí tu olha assim, tá, Nath, mas não, aquilo lá é uma coisinha assim, é só em cima, materialzinho, depois embaixo tem um outro tipo de suporte que prende esse material, sim. Que na verdade, esse material aqui, vamos ver se vocês conseguem visualizar daí, tá? Ó, ele tem 2 páginas. Quando eu finalizei ele, aqui desse lado, ele ficou com... Nessa outra página tem a faca sozinha, tá? O que eu vou fazer agora? Vou ver se eu consigo copiar a faca aqui, ou colocar ela aqui em cima para vocês visualizarem. Copiar ele não deixou. Mas eu consegui colocar ela aqui, ó. Tá? O que acontece, ó? Vocês estão vendo que aqui... O que acontece? Aqui é bem aonde vai cortar o nosso material, correto? Com a faca. Algum fornecedor que faz faca vai fazer uma faca justamente nesse tamanho. Vocês estão conseguindo visualizar todo esse quadrado cortado no meio aqui, esse materialzinho, né? Preto, que é essa linha preta. Isso é a faca. Ó, aí vocês podem ver que a moça aqui que tá com esse rolo de papel na mão, mas a chamada aqui, por que a chamada tá bem longe da moça? Por quê? Porque aqui nesse meio tem como isso é numa gôndola preso, tem um elemento ali de alumínio, enfim, que a atendimento passou pra gente e disse, ó, vocês não podem colocar, tem que deixar um espaço ali prevendo que tem esse material. Então, para não ficar em cima, para não ficar, não é promoção, vai que comesse o O ali, ou ficasse em cima do O. Então, pra gente evitar esse risco, a gente deixou ele todo dentro dessa parte aqui, mais pra esquerda. Ele ficou aqui desse lado. E aí tá aqui a moça, que não vai ser cortada. E aí, para finalizar isso, a gente não pode finalizar a faca em cima da imagem, do texto que tu quer. Você tem que mandar uma outra página com a faca separada. Daí tu vai exportar esse material, as 2 páginas. Então o fornecedor vai receber o arquivo aqui desse lado, assim, né? Aqui com a imagem, com a chamada, e na outra página ele vai receber só a faca. Claro que ele já sabe que ele vai receber isso. E não é nenhuma surpresa para ele. Ah, meu Deus, o que significa essa página em branco com uns riscos pretos dentro? Não, ele sabe que isso é a faca. Já está acostumado com isso e não tem problema nenhum. O que acontece aqui, ó? Aí a gente tem que vir, ó, fazer todo aquele check-up de cores e tudo mais, ó. Tá tudo em curvas aqui, como a gente viu. Aí que diz New Gradiente, ó. Né? Não pode, ó. A gente tem que trocar para esse tom de semic aqui. Porque esse aqui não é uma cor correta, não é uma cor composta, não é uma cor certa, né? A gente não pode mandar isso pro fornecedor. E a gente pode ver que tem outras cores que não foram usadas de novo. Então eu aconselho vocês a não se perderem. Selecionam as cores, né? Selecionem as cores que vocês não estão usando e deletem elas do arquivo. Claro que aqui
O branco e o preto, esse registro, ele sempre vai ficar no material, isso não tem como tirar. Mas o que é importante é a gente não ficar ali perdido, porque senão é muito elemento. Isso não pesa nada no InDesign, não pesa nada no arquivo de vocês. É só uma maneira de se organizar visualmente. Aí você tem certeza, não, só tem... eu tenho só essa parte em texto. E só tem isso com cor. Então tá beleza, não tem mais nada aqui que tenha cor. E nem texto, né? Não tem nenhuma... Ó, a gente dando um zoom menos, a gente vê toda a parte do arquivo aqui. Então a gente sabe que não tem nada escondido aqui. Daí, teoricamente, a gente dá um Ctrl F funcionar, mas não tá funcionando. A gente vem, ó, não tem nada ali escondido atrás. Aqui na faca também não. Então tu pode te sentir seguro e fazer o teu PDF em alta, de novo. Claro, né, que a gente tem que abrir aqui o link e ó, ver, ó, o link tá. Olha quantos megas tem essa imagem. Tá super em alta, né? Ó, tá em CMYK. E ali tá ela, ó, 300 dpi. E ela, imagina, ela tem um tamanho 40 centímetros e ela tá com 88 MB. Ela tá super em alta, super boa. Apesar daquele fundo tá fora de foco, mas isso é um efeito da imagem. Isso não nos diz respeito, correto? É para ser assim, a gente não questiona. O que a gente tem que questionar são essas perguntas básicas sempre. Está em CMYK, está em curvas para mandar para o fornecedor. Se a gente fez a faca correta. O que eu aconselho vocês também a fazer? Se vocês estão em dúvida, será que essa faca tá correta? Vai cortar bem certinho onde o diretor de arte pediu? Será que eu medi certinho? Porque a maioria das vezes, quem faz facas somos nós também, os arte finalistas. Alguns fornecedores, quando são facas padrões, eles mandam a faca para vocês. Ou em Illustrator, ou em PDF. Ou em Photoshop, não tem problema nenhum. Ou em Design, enfim. Eles mandam a faca pronta para vocês. Mas, neste caso aqui, como a gente tinha o tamanho só da Gondo e o diretor de arte queria criar uma faca nova, o cliente está pagando por isso, porque facas custam caro. Porque uma faca dessas é usada só nessa vez aqui e provavelmente depois nunca mais. Ou vai ser usada de novo por nós, mas o fornecedor não vai usar mais essa faca para outro cliente. Muito impróprio isso. Improvável, sabe? Não impróprio, desculpa. Improvável que ele vai usar para um outro cliente. Ele não vai chegar e dizer, eu tenho uma faca assim e assim. Não, ele recebe isso, né? Ele tem uma empresa de facas que é especializada nisso. Então ele não fica reaproveitando facas para outros clientes. Ele guarda aquela faca lá e tu sabe que aquela faca existe. Provavelmente, se tu precisar dela mais adiante, ele vai te cobrar um preço diferenciado, porque ele não vai ter que refazer essa faca do zero. Porém, tá ali. É uma faca que tu não pega, tu como agência, ou tu como arte finalista e designer, tu não vai mandar fazer a faca e depois vai guardar a faca na tua casa, entendeu? Não tem isso. Então, se tu quer uma faca que o cara tá cansado de usar lá, que não é uma coisa nova, não é uma criação tua, pede um modelo de faca, fala pra ele mais ou menos o material que tu quer, que tu tá pensando em criar, e ele vai te mandar uma faca mais ou menos do que ele tem, baseado naquelas informações que tu mandou. Certo? Então é isso, assim, de facas, eu vou mostrar um outro material com faca ali, uma faca muito mais complexa que essa, que aí você tem que chegar perto da imagem, desenhar ponto por ponto para fazer bem certinho a máscara que eu vou mostrar para vocês. Eu até vou mostrar esse exemplo agora pra gente continuar nesse assunto de máscara. Vamos só abrir ele aqui. Aqui é uma campanha que foi para um shopping que a gente fez. Deixa eu só ver se é esse aqui. Espera um pouquinho. Eu acho que está aqui mais para baixo. Não, pior aqui. É para estar aqui. Vamos ver se está aqui dentro mesmo. Ó, é esse aqui. Tá dizendo que a gente perdeu um link. Ó, nesse caso, eu vou linkar. Tá vendo ali que tem uma setinha, um ponto de interrogação, né, dizendo, onde está o link que estava nesta página? Então ele está mostrando o nome do link. A gente vai pegar esse link, como a gente sabe onde é que está, e é rapidinho. A gente vai vir aqui na pasta links, ó, e vai pegar o que é o link. Que agora ele tinha que estar aparecendo aqui, mas...
Se eu consigo importar ele para ele aparecer visualmente pra gente aqui. Só um pouquinho. Vou botar aqui no place para ver se ele aparece. Não tá aparecendo. Deve ser porque ele é muito pesado, não sei, eu vou dizer pra vocês. Por que que não tá aparecendo o tiranossauro aqui. Mas é um tiranossauro, deixa eu ver se eu consigo abrir no Photoshop, então. Uma pena isso. Vou ver se ele vai deixar o baby final, vai ficar meio louco aqui com tantas coisas abertas juntas. Só um pouquinho. Enquanto ele está pensando, eu vou tentar abrir um outro exemplo. Tá, vocês estão visualizando o meu Photoshop aí. Eu vou abrir, já que ele está tentando pegar essa peça na gente. A gente abre ele aqui no Photoshop, não tem problema nenhum. Ó, vamos abrir o Tiranossauro. Isso aqui foi um display lá pro Shopping Estação, né, que é de Curitiba, eu acho. Tá. E daí o que acontece? Ó, tá aqui ele bonito, o Tiranossauro, que era para ter aberto lá no InDesign, beleza, não abriu. Ó, ele tem 142 centímetros por 180, ele é gigante, né? Então tem 1,80 m por 1,41 m, tá? Daí a resolução dele fica baixinha assim, por quê? Porque ele é muito grande, ele é muito gigante, a gente não precisa liberar em 300, a gente não tem máquina para isso. Toda aquela função de novo. Então, agora eu vou tentar fazer o seguinte, vou ver se eu consigo copiar a faca dele, porque a faca tá aqui, ó, no InDesign. E daí a gente vai lá no Photoshop. Mas ele não tá me deixando fazer as coisas, que coisa estranha isso. Mas então vamos tentar fazer assim, visualmente mesmo, como vocês não podem mexer no arquivo aí. Vocês podem ver que aqui, ó, aqui no InDesign tem a faca, vocês estão vendo, né? Então, a faca tá aqui, que vai se posicionar bem certinha lá no Tiranossauro para que fique tudo dentro onde pode cortar. Aqui, vocês estão vendo já esse pontilhadinho porque é transparente, né? Aquela faca, ela vai ficar, aqui no Photoshop pelo menos funciona o zoom, vai ficar, ela vai pegar essas escaminhas aqui, isso aqui não vai sair, tá? Nesse material, ó. Ela vai pegar mais ou menos aqui dentro, ó, nessa parte onde tá a mãozinha, onde eu tô mostrando a mãozinha pra vocês, tá? Ela vai pegar tipo 1 centímetro, 2 pra dentro, pra não ter perigo de ficar branco, de ficar feio, né? Então, ó, pode ver que todo ele tá recortado, baseado naquela faca, que a base também é quadrada aqui, ó, estão vendo? E aqui também, ó, também tem essa linha, ó. E isso a gente tem que ter muito cuidado. E o que eu aconselho vocês a fazer um boneco. Nesse caso aqui é um material muito complexo, que a gente não tem certeza do que tá fazendo, claro, né? Não vai fazer um boneco de 1,80 m por 1,20 m, ou sei lá, 1,40 m, que é esse aqui. Deixa eu só ver ali que eu já não me lembro. O tamanho, ali é 1,40 por 1,80, tá no arquivo ali o nome. Não vão sair fazendo um boneco em tamanho real, tá? Porque senão vocês vão ter que fazer um monte de montagem. Faça um bonequinho em A3, que é, né, quase, que é maior que A4, pelo menos é um tamanho bom. E aí vocês façam um boneco e botem a faca em cima e recortem e vejam se fica legal, se tá bem certinho. Porque se vocês errarem essa faca aqui, o fornecedor vai fazer errado lá. Imagina a quantidade de T-Rex desses que foram impressos, não foi só um, né? Tinha um em cada lugar, em cada corredor do shopping, estação, imagina. Pra fazer chamarisco pra criançada, né? Então aqui, ó, a gente tem, ó, os vetores, tem esse Descubra, o logo, ali o logo, ó, né? Aí aqui, ó, na garagem, pode ver que se a gente fosse alterar esse texto, aparece ali
dizendo que essa fonte não tem no sistema, que a fonte está perdida. Então, essa é uma das vantagens que eu acho no Photoshop. Ele não altera a fonte já de cara, ele abre o arquivo, deixa tu mexer nele, mas ele tá sempre te mostrando ali, ó, essa fonte eu não tenho, se tu for alterar, vai alterar para qualquer outra que eu tenho aqui parecida com essa. Então, ele não altera lá de início, não te prejudica na abertura do material, se tu tem que ver correndo, sabendo que tu não tem a fonte instalada, mas tu quer ver outra coisa, outro detalhe do teu arquivo. Nessas horas eu acho muito bom isso no Photoshop, porque ele não sai alterando bem louco, assim, a fonte. Aí depois aqui, ó, a gente tem o tiranossauro sozinho, aplicado nesse fundo, né, ó, vocês podem ver. E aqui os efeitinhos que foram dados nele, ele tem mal na pata aqui, ó, essa pata tem uma luz. Aí tem ali a outra sombra, né, tudo ligadinho, ó, que é um fundo, uma paisagem dentro de um recorte que foi colocado aqui, de propósito. Então a gente tem todos os elementos aqui que a gente pode mexer. Neste caso também a gente não libera o PSD para o fornecedor, para não ter problema nenhum. Vai que eles mexem em alguma coisa, fazem essa alteração que eu falei aqui, que eu não tenho a fonte do sistema, mas eles saem alterando. Ou, sei lá, vai que o cara lá não sabe, ele... o que é esse alerta aqui no texto? Vou clicar. Aí dá clica ali e desconfigura o texto. Então a gente tem que mandar também um PDF. Daí a gente vai ali, aqui no Layer, e achata tudo. Ó, ficou tudo assim, não tem problema. A gente tem a faquinha lá, que sabe que a faca tá pra dentro 1 centímetro, 1,5 centímetros, que não vai ficar essa coisa branca ao redor do nosso tiranossauro, que ele vai ficar bonitão lá, com a faquinha cortadinho, o recorte perfeito em volta dele, sem problema nenhum. Podem ver que essa imagem tá muito boa, tá em 50%. E a gente consegue ver as ranhuras do tiranossauro aqui, né? Ó, olha a boca dele, olha os dentes, que perfeição, ó. Olha, é um tiranossauro em 3D, né? Foi desenhado esse bicho aqui. Mas isso pra gente não importa. E essa paisagem aqui, né? Uma montagem. Como tudo que a gente sabe que... Ah, que lindo! A maioria das coisas é montagem, tem muito Photoshop, muito tratamento. Então, pra gente não se iludir, não ficar naquela, né? A gente consegue fazer de tudo que a gente quiser aqui. Basta saber mexer nos programas e usar os efeitos corretamente, né? Então, peraí. Ficou... Vamos abrir aqui o Photoshop InDesign de novo, porque eu não sei porque que tá preto isso aqui. Vamos compartilhar mais um arquivo com vocês. Vamos ver o que eu vou mostrar para vocês agora aqui. Ah, tem um material aqui muito simples, ó. Uma faixa de reinauguração do mercado, tá? Ó, essa é uma faixa simples, tá? Peraí que eu vou ter que botar aqui as ferramentas. Eu fechei o programa e ele comeu todas as ferramentas aqui. Ó, o que acontece? O atendimento veio e me pediu, lembra que há um tempo atrás fez uma faixa de inauguração, reinauguração. Aí eu disse, preciso do número do pitch, né, que é o pedido interno de trabalho. Então eu fui lá, procurei o número do pitch, eu ainda tinha na minha máquina, mas senão a gente tem um servidor que guarda os arquivos, que provavelmente vocês devem ter também um HD externo ou alguma nuvem, que a gente chama, né, para salvar os seus backups. E a gente tem lá um servidor. Daí, se não tem na máquina, se é um trabalho muito antigo, a gente vai no servidor e procura pelo número do pitch e acha. Daí, essa aqui é uma faixa muito simples, ó, que o tamanho dela é 3 metros por 1. De novo, não finalizamos em tamanhos gigantes, não temos máquina, não temos nem espaço no arquivo. Se eu tentar colocar ele 3.000 por 1.000, vai ficar uma coisa gigante, quilométrica, não tem o porquê. Então, fazem 10% do tamanho. Claro, colocando o logotipo aqui em alta, com a qualidade boa, em semi, aquela mesma, toda aquela regrinha de novo. Vendo as cores ali, deixando as fontes em curvas. Ó, de novo, para vocês verem aqui, que tem muitas cores, e a gente está usando o quê? Só o vermelho e o branco, que não conta como cor, obviamente, e o logotipo, que é um PSD. Então, a gente vai de novo lá, vamos selecionar as cores não usadas e vamos deletar essas cores me incomodando aqui.
Então temos aqui o semicto vermelho, que tá certo, aquelas cores ali que vocês sabem que não pode deletar, e o branco não conta como cor, tá no tamanho certo, tá tudo em curvas, ó, daí vocês confiram, né? O logotipo a gente quer ver se tá certinho, vamos confirmar. Vamos clicar nele, ó, tá em semic, tá com 10 MB, tá em 300 dpi, ó, tá sendo usado em 61.4 do tamanho. Tu vai me dizer, tá, Tati, mas tá em 61% e tu fez ela em 10% e ela tem 3 metros por 1. A gente tem que fazer muita conta de cabeça, trabalhar muito com matemática também. Às vezes a gente, eu não quero fazer cálculo. A gente tem muito disso, a gente tem que ter muito cuidado com esse detalhe. A gente tem uma gama de cálculos para fazer durante o dia que não é brincadeira, né? Então, o que eu vou dizer para vocês? Como esse logo, isso é uma faixa, tá? Tudo isso a gente tem que analisar. Onde vai ser colocado, em que distância isso vai ser colocado, para saber se não vai ter problema de resolução também. Como ali o arquivo mostrou pra gente que eu estou usando esse logotipo com 61% da capacidade boa dele, de qualidade, então, e isso está em 10%, logo, se eu colocar ele em 100%, ele teoricamente não vai ficar bom, mas aí temos um respaldo. O que é? Isso é uma faixa que vai ficar pendurada bem longe, que é para quem está passando de carro visualizar. É a mesma coisa, ou vamos dizer, é parecido com os frontes, os outdoors, os painéis que ficam lá em cima, lá longe, e tu olha de muito longe e muito rapidamente e vê, tá tudo muito bonito e belo. Às vezes não tá a olho nu. Às vezes tem alguns pixels estourados, alguma coisa assim, mas não tem problema, porque está muito longe. Então, de longe, a gente capta a imagem como a gente tem que captar. Decente, bonita, com todas as cores certinhas, sem pixel estourado, sem nenhum problema de resolução. É o que acontece nessa faixa. A gente vai fazer isso, ela vai ficar longe, só está anunciando que é a reinauguração do mercado em tal dia, em tal hora. Então imagina isso com 3 metros, aquela data ali bem grande, aquele horário super grande, e o logotipo do mercado está ali para incentivar e fazer parte da peça, mas está querendo informar que tem a reinauguração naquele local. Então as pessoas já conhecem, já sabem que ali é o mercado X, só não sabem que dia e que hora que vai acontecer essa grande reinauguração. Então a gente está dando essa informação para eles. Entendem isso? Então tudo isso a gente tem que ter muito fresco na nossa cabeça. Sim, isso é responsabilidade nossa. A gente tem que fazer isso. Então, pode ser que alguém esteja se perguntando aí, nossa, mas é tanta coisa assim, sim, é tanta coisa assim, se não é mais. Porque cada vez que eu abro um exemplo para vocês aqui, eu vou me lembrando de alguma coisa, de algum detalhe, que é crucial. A gente tem que estar sempre trabalhando um passo à frente, para evitar e pensar muito nisso. Onde é que qual a saída desse material? O que vai ter? Você tem que trabalhar muito com isso na cabeça. Tem que ter muito isso ligado com vocês, que vocês têm que ter esse cuidado, todo esse cuidado de cor, curvas, em que tipo de PDF tu vai liberar em high quality, e small é só para visualização, é só para os atendimentos, para o cliente de vocês receber por e-mail. Então, liberar material com essa complexidade, sempre em high quality o PDF, sempre em alta. Liberem sempre o PDF, não liberem arquivo aberto, tipo, esse material aqui, essa faixa, eu poderia muito bem liberar em InDesign. Por que não liberar para eles assim em design como está, em curvas, com o logo ali, que aqui vocês estão vendo que está já embedado no arquivo, que não vai ter problema do cara abrir a faixa lá e faltar o logo, faltar o link, não vai faltar. Mas por que não? É uma garantia tua, entendeu? Porque a gente sabe muito bem, aqui clicando aqui na palavra grande, que se a gente quiser aqui com a seta, com o cursor branco, a gente pode desconfigurar essas letras. É que aqui eu não vou conseguir fazer, mas vocês sabem que dá para fazer. A gente consegue desconfigurar a fonte. E se o cara corre, se o cara mexe aqui no grande, ó, se o cara faz isso. Claro que vocês vão me dizer, ai, Tati, mas a gente sabe que PDF também é. Se tu importar no Corel ou importar no Illustrator, ele consegue fazer essa mesma coisa. Mas aí é da índole do teu fornecedor. Aí não compete mais a ti. A tua garantia é liberar o material fechado. Ele só tem que ter o trabalho de abrir, conferir se está no formato certo que chegou para ele.
né, que ele que te diz, que tu que decidiu que tu quis fazer uma faixa de 3x1, ele tem que ter o trabalho de abrir lá na máquina dele e ver se está certo isso e mandar imprimir. Ele não tem que ficar brincando com o teu arquivo. Ele não tem que ficar mexendo na palavra pra lá e pra cá na grande, botar mais pra cima, mais pra baixo para correr. Se ele fizer isso, o material vai sair errado. Quem vai pagar vai ser ele, não tu, não a empresa que tu trabalha, entendeu? Não vai vir ninguém em cima de ti. Como assim, Tati? Tu correu, tipo, tu imprimiu, passou pra revisão, todo mundo assinou, tava certo. Aí saiu a impressão do material, saiu torto. Saiu pra cima, pra baixo, que nem eu tô fazendo aqui e mostrando pra vocês. A culpa não é tua, tá? Não precisa ficar com medo, né? Se tu liberou um PDF, tem a tua garantia, tem o material assinado. Ali, ó, que eu falei que não dava pra fazer, agora deu. Ó, desconfigurar o texto dessa maneira aqui. Não supor que o cara faz de sacanagem, óbvio que não faz, mas às vezes, ou, sei lá, tem algum funcionário novo que não sabe direito mexer nos programas, que não tem, né, aquele cacuete, pode ser que ele faça sem querer uma coisa dessas. Mas aí, quem mandou ele importar dentro do Core o teu material que tu abriu, que tu mandou em PDF? É obrigação do teu fornecedor ter um programa que abra um PDF, que destile um PDF, que a gente diz com os distiller, entendeu? Não a obrigação tua. A tua obrigação é liberar esse material fechado, por isso que é arte final. Se tu fosse liberar aberto, sei lá, eu podia ser um diretor de arte qualquer inseguro, que vai liberar isso aberto e, tipo, a gráfica que se vire lá, me mandem uma prova que eu vejo se tá ok. Não. A gente tá aqui pra justamente deixar muito claro isso na cabeça de vocês, que vocês têm que ter essa responsabilidade, é de vocês. E só de vocês esse cuidado para que o material depois saia bonito na rua e vocês tenham satisfação em ver isso na rua. Ver isso impresso, receber um panfleto teu sem querer por algum divulgador por aí, numa sinaleira, né? Enfim, onde seja. Mas são detalhes que a gente tem que ter muito cuidado. Isso faz parte do nosso trabalho, isso é cansativo, a gente chega bem cansado no final do dia, bem com as energias esgotadas, às vezes com cansaço visual. Nem é mental, tá? É visual muito grande. Por quê? Porque a gente tem que ter esse cuidado. A gente tem que ter muito isso. Por isso que eu bato nessa tecla, eu vou bater amanhã de novo para vocês na última aula. Porque a gente precisa ter, gente. Por isso que é arte final. Então, coloquem isso na cabeça de vocês. Se vocês não estão gostando, se não é o perfil de vocês, né? Ou vocês mudem isso dentro da cabeça de vocês, ou não façam, sabe? Assim, olha, sinceramente, eu gostaria muito que vocês pudessem aproveitar isso que eu estou explicando para vocês e comentando, porque quando a gente sofre muito, quando a gente tem uma equipe fechada, uma equipe certinha, tá? O problema é quando a gente tem que lidar com freelancers. Os freelancers vão trabalhar lá e cada um tem a sua maneira de trabalhar e de pensar. Ninguém tem que trabalhar igual ao outro. Não é isso, mas a gente mostra para as pessoas, né? A gente não nasceu sabendo, assim como eu não nasci sabendo, tu não nasceu sabendo, né? A gente só mostra o que a gente acredita que dá certo, que é interessante, que é uma via mais rápida, quem sabe, para chegar num resultado bom lá na frente. Então, freelancers é um pessoal, assim, que como eles, teoricamente, não estão nem aí, e eles sabem que eles não vão ter uma vaga ali, muitos deles, infelizmente, não trabalham com a mesma seriedade que tu, que está ali na empresa no dia a dia, vivenciando. Não digo que eles têm que ter o mesmo conhecimento de onde está o arquivo, de que diretor de arte é fulano de tal, porque quando é uma agência muito grande, tem vários diretores de arte e vários núcleos, né? Mas ele não é obrigado a saber isso, não é isso, e sim a trabalhar direitinho, não tem um arquivo porco, que nem a gente diz, né? Tem muita gente que é porquinha, assim, deixa que nem eu deixei para vocês verem de propósito as cores ali, sobrando, esse tipo de coisa. Não é bacana a gente deixar, sabe? É bom a gente deixar tudo certinho, bonitinho, porque depois imagina uma outra pessoa abrindo o teu arquivo. Aí é que tá. E se tu faltou aquele dia e por cargas d'água alguém precisou mexer no teu material, tu vai deixar assim de qualquer jeito, para depois alguém vir falar e... Ai, não... Fulano lá faz de um jeito, deixou o arquivo porco, deixou a fonte torta, não converteu para curvas, não salvou a versão em curvas, não guardou o PDF, não dei margem para isso, sabe? Então sempre tem lá uma pastinha, o teu arquivo aberto, o teu arquivo em curvas e o teu PDF. Eu tenho uma pastinha saída,
que eu todo dia, o que eu libero, todos os PDFs então que eu libero, eu tenho lá por data, né? Nessa pastinha saída. E eu só tiro dali depois de 5, 6 meses. Eu vou limpar um mês, tipo assim, eu tô agora em agosto, eu vou limpar março esse mês. Aí eu boto todas as pastinhas de março fora, porque daí eu sei que não vai ter mais perigo de ninguém querer. E claro, eu tenho o em curvas, eu tenho o InDesign, eu não tenho aquele PDF lá, entendeu? Se tu não quiser guardar dentro da mesma pasta, porque, sei lá, alguém vai mexer, vai se perder. Cada um tem uma dinâmica de trabalho, façam como vocês quiserem, assim, o que deixar vocês melhor, né? Mas eu aconselho isso, a gente tem que ter esse cuidado, tem que ser detalhista, tem que ser chato. É o nosso trabalho, é a nossa cara a tapa. A gente tem que ter esse feeling. Eu vou abrir por mais um aqui, então, o último exemplo de hoje, tá? Vou abrir esse aqui pra vocês. Vamos ver se ele vai abrir um anúncio de revista, que daí não é que nem os anúncios que eu mostrei antes ali, que a gente não deixa sangue e não libera com cruz de corte. Ó, deem uma olhada nesse anúncio aqui. Ele é um anúncio página dupla de uma revista de imóveis aqui do Rio Grande do Sul, tá? Então a gente começa pelo tamanho dele, ó. Olha o tamanho que ele é 42 centímetros por 27,5. Ele é bem grande, né? Então, como é anúncio de revista, todo o anúncio de revista, eu comentei isso semana passada, ele tem que ter sangue, depois ele vai à cruz de corte, aquela padrão que a gente coloca na hora de exportar. Por quê? Porque revista não é o jornal. O jornal é aquele quadradinho lá que a gente liberou, eles vão imprimir daquele jeito. Revista não, revista é totalmente diferente, o papel é diferente, o jeito que eles imprimem é diferente, a saída é diferente. Então é tudo diferente. Então a gente tem que ter esse cuidado. E aqui eu fiz uma pegadinha, ó. Tá vendo que aqui no cantinho superior, aqui em cima, tá a assinatura. Na verdade, a gente tem aqui, ó, margens e colunas, ó. O bom seria a gente botar 5 de margem, deixa eu ver se ele vai mostrar. Ó, estão vendo? Ó, daí vocês dão 5 milímetros de margem para dentro do arquivo. Estão vendo que apareceu uma linha roxa aqui? Essa linha roxa é a linha de margem, então, de segurança para dentro do anúncio. Porque, para vocês terem certeza que aqui nesse caso, desse anúncio, desse layout, nós não temos texto pegando na barra. O texto está mais aqui para cima, né? Então, melhor ainda, ó, não tem nada, só que aqui a assinatura ficou bem no limite, ó, estão vendo? Ela pode continuar ali onde ela está. Eu vou dar um zoom aqui para mostrar, ó. Não tem problema nenhum, mas ela está bem no limite, tá? Não é errado. Pode ser assim, não tem problema nenhum. E aqui, nós temos essa linha guia aqui, que é verdinha, que todas as linhas guias vêm com essa cor. Então, se vocês quiserem alterar a cor da linha guia também, ao gosto de vocês, ela está bem no meio das duas páginas, está me mostrando o que tem em cada pedaço, vocês estão vendo? Então tem um guardanapo de fundo, que é essa parte branca. Aí na esquerda do layout, na página da esquerda, está o logotipo, está o que é o multi de campanha, que é o aniversário. Aí tem ali a chamada, uma festa para você aproveitar e economizar. Tem mais um textinho, mais uns loguinhos ali, mais um textinho legal embaixo. E na direita, nós temos a imagem central, que é a do cupcake, com a velhinha de aniversário. Aí o que a gente vai ver aqui? Eu embedei todo o material, ó, a gente vê que é um PSD, ele está em CMYK, né? Depois tem aqui, ó, o loginho em CMYK e esse outro aqui em CMYK também. Então, tipo, por imagem a gente está tranquilo. Agora vamos conferir se nas cores a gente tá grande também. Olha só. Então, nós já temos... Opa, foi muito rápido. Nós já temos, ó, algumas cores não usadas. Então, vamos deletar eles daqui. Olha aí. Então, agora a gente tá vendo ali que tem uma cor gradiente, ó, que tá errada também, né? Então, a gente tem que fazer aqui o CMYK. Mas ele não, peraí aqui. Não é essa aqui. Vamos deletar. Essa aqui, ó, esse azul aqui, que a gente trocou pra essa. Aqui, se ele me deixar fazer, a gente troca ela aqui. Mas não, bom, já mostrei vários exemplos para vocês também do mesmo aqui que a gente tem, ó. Agora eu converti para curva. Na verdade ele tá nesse azul. Esse azul deve ser aqui, então, vamos converter. Aliás, vamos desagrupar, vamos converter para curva. Espera aí. Só um pouquinho. Então tá me deixando selecionar. Eu vou ter que falar
pra ver se isso aqui é normal acontecer ou se tá acontecendo comigo só. Que ele me poda de fazer as coisas. Mas provavelmente era esse azul aqui, tá? Não, aqui é preto também. Então esse gradiente tá aqui de louco. Vamos fazer o seguinte. Vamos deletar ele daqui. Ó, e ele vai pintar de preto aqui, que poderia estar em azul. Na verdade não tem nada aqui. Às vezes acontece isso, vocês sabem que programas e arquivos tendem a dar problemas, né? Então podem ver aqui no exemplo que não tem nada que estava usando aquele tom de gradiente. Então a gente tem ali os tons de verde dos dois logos lá de baixo. Esse logo aqui do Nacional está em PSD, então óbvio a cor não conta. Nós temos aqui o marrom, que está ali em semi, temos esse laranjinho, que também está ali, que é o mesmo daqui de baixo. Então, teoricamente, esse material está ok para a gente fazer o PDF em alta e liberar ele para a revista, né? Claro, depois de ter passado tudo para revisão, toda aquela função. Todo mundo ter visto, assinado, beleza? Beleza. Então, agora a gente vai... Só vamos exportar ele e botar a cruz de corte padrão e abrir ele lá no desktop. Para a gente finalizar daí a aula de hoje, então. Ó, daí a gente exporta aqui, vamos exportar com a Niver. A gente exporta aqui, ó. Vai ali em High Quality de novo, daí, ó, marcas e sangras, deixa, ó, crop e usa essa sangra aqui de baixo. Nunca essa daqui de cima, porque a gente já fez a sangra no arquivo, é por isso. Quando tu não faz sangra lá no arquivo, daí tu pode usar aquela sangra, aquela marca de sangra ali. Mas o mais aconselhável é a gente fazer a sangra no próprio arquivo com a gente trabalhando ali e mexendo nela, tendo toda essa noção, né? Aí aqui tá fazendo, onde está o cursor a gente acompanha, já fez. E agora a gente vai ver se eu consigo entrar aqui na área de trabalho. Ele vai visualizar. Peraí. Deixa ele mostrar de novo lá. Ele tá mostrando o PDF aqui para vocês. Aqui tá o Aniver, ó. Tá ali. Então, ó, podem ver. Daí aqui ele tá em 78, eu vou botar ele menor pra gente poder visualizar como um todo. Agora eu botei demais. Espera aí um pouquinho. Ó. Aí tá ali a cruz de corte, né? O material sobra, sangra, bonitinho pra dentro, que a gente sabe que aquela marca de margem de segurança de dentro, óbvio que ela não vai aparecer no material, isso vocês sabem, é só uma garantia de visualização na hora que a gente está com o arquivo lá no InDesign. Então tá aqui a cruz, tá aqui, né, tá perfeito o PDF, daí a gente vamos clicar no botão direito aqui na área de trabalho, em propriedades, ó, tem 4 MB, quase o anúncio, tá bom, tá perfeito. Então a gente pode liberar esse material aqui por e-mail, pro atendimento e tá, fechou a conta, mais um trabalho entregue e finalizado. Certo, gente? Então, eu não sei caso tenha alguma pergunta para mandar agora. A gente pode encerrar a aula de hoje com uma pergunta tua. Está tranquilo por ti? Que amanhã a gente finaliza o curso. Eu vou trazer uns exemplos mais cabeludos, vamos dizer assim. E vou tentar mostrando assim visualmente para vocês, para a gente poder trocar figurinha e ver quais são as dúvidas de vocês, se tá tranquilo, se estão conseguindo entender. Porque, claro, é só colocando a mão na massa mesmo que a gente tem uma noção maior, né? Ó. Uma dúvida ou sugestão que eu gostaria era finalizar um arquivo no InDesign, por exemplo. Como assim, tu diz? Tu quer mandar o arquivo aberto em InDesign? É isso? Tu não quer fazer um PDF, tu quer deixar ele em aberto? Sem curvar, sem nada? Ou mandar em curvas? Ah, tu quer que eu te mostre como é que exporta o arquivo do InDesign? É isso? Tá, peraí, eu vou fazer de novo então, ó. Tá visualizando aqui o InDesign, né? O anúncio tá aqui, ó, no InDesign, tá? Daí a gente vai selecionar ele todinho aqui, ó. É que os meus atalhos não estão funcionando, tá? Então eu tô selecionando assim. Mas a gente sabe que com Ctrl A, a gente seleciona tudo que tem no documento. Óbvio, se tivesse coisa para fora, ele também selecionaria, porém ele só vai exportar o que está dentro da página, para nossa garantia e sem problemas. Então tá tudo em curva aqui, como tu pode ver. Se não tivesse, tu curvaria, né? Tá ali a margem de segurança, como eu te ensinei, como eu mostrei, e a sangra, que a gente, ó, File,
no documento setup, tá aqui o tamanho do arquivo e aqui a Sanger que a gente criou nele e que daí se transformou nessa área para fora desse preto que tá aqui. Ó, para fora do preto é a Sanger, aqui é a margem de segurança. Tá, beleza. Agora a gente vai exportar esse arquivo. Ó, File, Export. Vamos exportar para a área de trabalho com o nome de Aniver, daí a gente vem aqui, ó. No teu InDesign vão ter duas versões de PDF, a interativa e a print. Sempre usa a print, a interativa é só para materiais de internet, Facebook, Twitter, essas coisas, né? Então a gente tem que usar o print para materiais assim. Então, ó, aí, como já existe, tá? A gente dá o sim. Aí vai abrir essa tela aqui de exportar o PDF, tá? Tu sempre exporta no High Quality. Como a gente vai usar Sandra e cruz de corte, se tu exportasse só assim em High Quality, não ia ter a cruz de corte, não ia ter as cruzes não estariam no arquivo e nem a Sandra, tá? Então o que a gente tem que fazer? Ó, ele abre essa telinha, essa mesma tela que abre aqui pra mim, abre pra ti. Então tu só vem aqui, ó, abre essa General, tu coloca em High Quality, tá? High Quality Print. Aí tu clica aqui, ó, em Marks and Bleeds, né? Que é marcas de sangue. Aí tu vai clicar aqui, ó, nessa segunda opção, Crop Marks, que são as marcas de corte. E aqui embaixo, ó, onde diz sangue, tu vai usar essa marca de sangue, tá? Não essa daqui, porque essa aqui sangue vai fazer uma outra marca de sangue, que não é interessante pra gente. Por quê? Porque tu sangrou teu arquivo anteriormente, e é o que interessa. É bom tu sempre fazer o arquivo com a sangra já. Então, daí tu seleciona e tu vai exportar o teu material, ó. Daí tá exportando daqui conforme o cursor. Eu já vou te mostrar na área de trabalho. Ele pronto. Ó, aí tu vai dar 2 cliques aqui no Aniver. E ele vai visualizar pra ti com a sangra e com a cruz de corte. Coisa que lá no InDesign, tu não tem como fazer a cruz de corte lá na hora. Tu só vai fazer depois quando for exportar o arquivo e fechar o PDF. Senão tu vai ter que fazer manual, entendeu? Não tem. E não tem nem o porquê ter isso. Não é uma coisa que é errada não ter, ou ai, por que não tem? Não. Não tem porque não precisa. A gente vai exportar e ele vai fazer automaticamente. Se tu deu ali a definição para ele de onde é que tu quer a sangra e quantos milímetros tu quer que a gente fez lá no início, que eu te mostrei, não tem o porquê. Entende? Já tá certinho, ó. Então o material tá aqui finalizado, bonitinho, tu só tem que liberar ele por e-mail, por FTP, enfim, se fosse maior que 10 MB, mas no caso ele tem 4 MB esse PDF. Então tá tranquilo. Tem mais alguma coisa? Ficou claro, Cassius? Amanhã eu vou retomar de novo isso, ensino de novo, eu faço passo a passo os últimos materiais pra gente ficar tudo bem fresquinho na memória e não ter problema nenhum. Pode ser? Tem mais alguma dúvida que eu possa te ajudar agora? Então tá bom, muito obrigada então, uma boa noite pra ti e te aguardo amanhã então no mesmo horário pra gente finalizar e ter mais exemplos. Tá bom? Obrigada.